Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Casa de Deus. Mais uma vez estamos aqui, né, para ouvir a voz de Deus através de sua palavra. Antes de começarmos a ler a Bíblia, feche seus olhos, vamos orar. Querido Senhor, mais uma vez estamos aqui, Pai, na tua casa. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui e de ouvir a tua voz através de tua palavra. Te pedimos, Pai, a inspiração, a sabedoria do teu divino Santo Espírito. Faz a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje vamos estudar um pouco sobre Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. O tema do sermão de hoje é Desvendando o Apocalipse. Vamos entender. Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Não todo mundo achou. Vamos lá. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Estudar Apocalipse é estudar Jesus Cristo. Simples. O Apocalipse fala de Jesus Cristo. Deus, ele revelou a Jesus. Jesus, ele revelou ao anjo. E o anjo revelou a João. E João nos revelou. Vimos aí 3 bênçãos. Quais são elas? Para aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nelas escritas. Bom, o Apocalipse é simbólico. Se você for ler Apocalipse assim, você não vai entender não, você tem que examinar. Deus, ele não quer que a gente apenas estude, ele quer que a gente examine as escrituras. É procurar o que significa cada palavra. Vai para o verso 9, é onde vamos começar a estudar. A visão de Jesus glorificado, verso 9. Capítulo 1, verso 9. Diz assim: eu, João, irmão, vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como um morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro,
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Diga aí, você entendeu alguma coisa? Sim. Entendeu? É simbólico. Mas vamos entender Apocalipse. Vamos começar agora no verso 1. Vamos entender por partes. O verso 1 diz, repetindo: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Onde João recebeu a visão? Qual ilha? Na ilha chamada Patmos. E por que João estava lá? Afiado. Por causa da palavra de Jesus, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Verso 10. Verso 10, verso 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente viu que João estava na ilha de onde ele recebeu a visão, certo? João estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de... Aí João depois ele diz: achei-me em espírito no dia do... O dia do Senhor é o domingo? Tem certeza? E qual é o dia do Senhor? De acordo com Isaías 58:13, se desviares do pé do sábado e fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Marcos 2:28, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, João estava no dia do, que é o, isso aí já está confirmado. Está confirmado. Verso 12 e verso 13. Não o verso 10, o verso 11 que a gente leu, de Jesus diz: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ó, veja que é uma ordem. É a mesma coisa dizer para a irmã Eligiana: o que tu vê, tu escreves. Escreve. O que vês, escreve e manda às 7 igrejas. Veja, se a gente ler assim, a gente não vai entender. As 7 igrejas, elas representam cada fase do cristianismo, desde o começo até a volta de Jesus. Cada fase do cristianismo, cada período do povo de Deus. Hoje a gente vive em uma fase, que é nessa igreja aqui, a Laodiceia. A gente não vai entrar muito nela não, porque o estudo não é muito das igrejas, entendeu? Verso 12 e verso 3. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltaram vi 7 candeeiros de ouro, e no meio do candeeiro um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. João disse que viu 7 candeeiros. O verso 20, qual o verso 20? Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você já viu como é um candeeiro? Já é um negócio assim, tem um... né? Você nem explicar direito, mas... Pronto. Se você for ler assim, você vai entender que é esse negócio aqui. Mas não é. Esses candeeiros são as 7 igrejas. Que simboliza. Aí disse também: com veste, talares e sigido à altura do peito com a cinta de ouro. João viu Jesus assim. Mais ou menos assim, ó. Coloca aí. Assim, ó. Porque as suas vestes, antigamente,
sumo sacerdote, que era Arão, vocês conhecem. O sumo sacerdote, ele se vestia desse jeito. E João, ele viu Jesus da mesma forma, como vocês podem ver. Desse mesmo jeitinho ele se vestia. Aí, o que está representando é o quê? Que Arão, ele foi o sumo sacerdote do Antigo Testamento. E aqui está nos mostrando que Jesus, ele é o sumo sacerdote do Novo Testamento. Ou seja, ele é o nosso advogado. Ele está intercedendo por nós. Eu fico olhando assim, porque muitas das vezes a gente fala coisa de errado, né? E a gente faz errado e ainda se pergunta, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu acho que Jesus olha para você, meu filho. Não pergunte isso não. De novo, você está... Aí o verso 14 e o verso 15 diz assim: os pés semelhante... Não, verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Alguém sabe dizer o que é isso? Ok. Não tecido, né? É. Mas Apocalipse é o quê? Simbólico, né? Os cabelos brancos, em cima mesmo, André. Os cabelos brancos representam a pureza. Ou seja, Jesus é puro. O branco, quando você vê o branco aqui, representa pureza e nada mais. Pureza. E os olhos como chama de fogo. Estava pegando fogo, era? Os olhos de Jesus naquele momento que João viu. Os olhos como chama de fogo, diz que isso significa um conhecimento penetrante, como o cabeça da igreja. Ele enxerga todos os seus caminhos, suas palavras e pensamento. Eu sou aquele que sonda mentes e os corações. Ele conhece todas as pessoas e o que lhes vai no íntimo. Sabe aqueles pecados que só você sabe, o ocultozinho, ele está vendo. Tudo ele vê. Eu estou escondendo, por exemplo, eu estou escondendo de André alguma coisa, mas ele está vendo. A irmã de Jean está escondendo de toda alguma coisa, mas ele está vendo. Os seus olhos é como chama de fogo, tudo ele vê. Nada fica oculto. Em Hebreus, não, 2 Crônicas 16, 19 diz: porquanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra. Não tem como esconder. Você pode esconder de qualquer pessoa aqui na face da terra, mas de Jesus não. De jeito nenhum, você não esconde não. E os seus pés semelhantes, os seus pés como um bronze polido. E aí? O que significa? O que significa? Os seus pés como bronze polido. Isso significa a resistência de Cristo em relação aos inimigos da igreja. Baixa um pouquinho. Estabilidade, poder irresistível e força. Não tem como você deposita a sua confiança em Deus. Ou seja, não importa o que o inimigo vai fazer. Deus, ele resiste. Porque maior só é ele. E só tem ele. O inimigo vai tentar você de todas as formas. Mas Deus está ali, lhe resistindo. Porque ele é o poder. Vamos ver se vocês estão afiados mesmo. Disse aqui que João se achou em espírito no dia do Senhor. Que dia? No sábado. João recebeu a visão onde? Na ilha de Patmos, certo. Quantas igrejas João falou aqui? Certo, também. E os olhos como chama de fogo? Força, poder
esses olhos como chama de fogo. Quer dizer o quê? Estava pegando fogo mesmo? Porque ele vê tudo. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. E os cabelos brancos? Pureza. O verso 16 diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Alguém sabe explicar? Esse sol. Tinha um sol? Tinha um sol no rosto de Jesus? Tem certeza? E aí? Vocês têm certeza disso? Volta um pouquinho, diz que João também ele vê Jesus quando morreu e ele ouve um som de muitas águas, a voz. O que quer dizer isso? Vê, Daniel, ele descreveu sua voz como a voz de uma multidão. Deve ser estrondosa a voz de Jesus. Ezequiel descreveu a voz de Jesus como a voz de um exército. Tinha na mão direita 7 estrelas. Vamos lá. Essas 7 estrelas representam mensageiros. Mensageiros. Os candeeiros representam o quê? Os de lá atrás. 7 igrejas. E as 7 estrelas? Mensageiro. Tem certeza? Mensageiros. O verso 20 ele nos fala. Ele diz assim, ó: o que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7. Ou seja, eu disse a vocês que as 7 igrejas eram o quê? Cada fase do cristianismo. Para levar a mensagem, teve um anjo. Mas foram quantos? Quantos espíritos? Agora o Apocalipse é assim. Tem que ser estudado assim. 7. Foram os 7. 7 espíritos que levavam a mensagem. Se hoje a gente vive no tempo de Laodiceia, então quer dizer que a mensagem chegou já até nós. A Bíblia vai dizer que no tempo de Laodiceia, que Jesus ele está a ponto de vomitar. Ou seja, que o tempo de hoje está morno. Morno. Você se considera frio ou quente? Frio é aquela pessoa que esfriou. Não quer saber. Quem é aquela pessoa que está firme, levando a palavra de Deus. E aí, você se considera o quê? Quente? Morna? Jesus diz que está a ponto de vomitar. O verso... A gente leu o verso 16, não foi? As 7 estrelas são os 7 espíritos. E da boca lhe saiu uma afiada espada de 2 gumes. É uma espada cega? Está enferrujada? Não. Tem certeza? Está afiada, não está? E por que uma espada afiada de 2 gumes? Quer dizer que tinha uma espada na boca de Jesus. Sim. Diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, junta as médulas, é apta para discernir os pensamentos, propósitos
dos corações. Sabe por que a palavra de Deus é uma espada? Porque a verdade ofende o orgulho humano. A espada de dois gumes, ela carrega promessas e ameaças. Ou seja, se eu estou aqui para falar para vocês que Jesus abençoe e você vai prosperar nisso, o povo gosta de escutar isso aí. Mas quando a pessoa diz, se arrependa, aí eu estou correndo. Estou correndo, por isso que é a espada de dois gumes. Porque ela ofende o orgulho humano. Ela corta até a alma. É certeiro. É afiado ou não? Está enferrujado? Tá não, tá? Então tá claro aí, né? Hoje em dia tem uma mulher que fala, porque eu canto assim, a rosa, não gosto assim. Exatamente. E o seu rosto brilhava como um sol. E aí, o sol estava no rosto de Jesus? E o rosto significa o quê? O sol. Quando o sol brilhava no esplendor do meio-dia, você não pode ver as estrelas. Devemos deixar Cristo brilhar de modo que as pessoas possam sentir seu calor e alegria. O sol é a fonte da vida, da luz e do poder. Cristo disse que ele era a luz do mundo. Malaquias chamou o sol da justiça. Homem nenhum, em seu estado pecaminoso, pode ver a face de Deus. Por exemplo, eu não posso, você não pode. Na nossa natureza pecaminosa não podemos ver a face de Deus. E a Bíblia vai dizer, já a gente vai ver aqui, que João, ele caiu aos pés de Jesus como morto. Por quê? Porque não pode ver. Não podemos ver. Aí aqui diz assim, ele é o supremo doador de vida e luz do mundo espiritual. Homem nenhum em seu estado pecaminoso pode contemplar a face do Cristo glorificado em viver. Por ocasião de sua volta, os ímpios pedirão que as rochas e as montanhas os sepultem. E naquele tempo que Jesus voltar, os ímpios vão pedir que as rochas caiam sobre si. Vão pedir a morte. Não é um paralelepípedozinho não, pequenininho não. São rochas de 30 quilos. É maneira, né? É maneira. O verso 17 e 18 diz: quando vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A gente acabou de ver que João ele caiu aos pés de Jesus como morto. Novamente eu repito, nenhum ser humano no seu estado pecaminoso pode ver a face de Deus. E não adianta você pedir, porque você não pode. Moisés pediu, mas ele não gostou, porque não pode se ver morto. Jesus disse que ele tem a chave da morte e do inferno. Quando aqui fala de inferno, não quer estar dizendo fisicamente, porque não existe um inferno fisicamente, não. Antigamente eu escutava muito: olha, tu vai descer, aqui embaixo tem uma moeda de fogo, vai descer, quer descer ou quer subir? O inferno está aqui embaixo. Não existe fisicamente. Na Bíblia, o inferno quer dizer sepultura. Ou seja, Jesus tem a chave da morte e da sepultura. E só Ele pode abrir. E naquele momento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque Ele tem a chave e Ele vai abrir. Talvez uma família sua, um pai, um primo, um esposo, um parente, um vizinho, morreu em Cristo. Ele vai ressuscitar. Porque o doador da vida, ele vai dar a ordem que os mortos em Cristo ressuscitem primeiro. Você quer estar onde?
Quer morrer em Cristo ou quer estar vivo até a volta de Jesus? Nem muita gente quer morrer, não. Nem muita gente quer passar pela morte, não. Mas sabemos que é esse que vai acontecer com nós. Mas é bem provável que seja. É bem provável. Então, Jesus ele disse, verso 19, escreve, pois as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são... Oi? Os anjos. E os 7 candeeiros são? 7. E os outros como chama de fogo? Tem que sair daqui se aprendeu mesmo. Se sair daqui e não adiantou nada, não vale a pena não. Aprova. Então, uma última recapitulação. João estava onde? Quando recebeu a visão? Na ilha de? João ele recebeu a visão acordado ou estava dormindo? Hã? Ele viu. João se achou no dia do Senhor. Sábado? Tem certeza? Tá certo. Há quantas igrejas? Tem certeza? Tem. E se tiver errado? Tá errado. E os fios da cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve. Pureza. E os olhos como chama de fogo? Os olhos como chama de fogo. Não, você agora não. Ele vê tudo. Não vamos se esquecer disso não. Os olhos deles passam por toda a terra. Ele vê tudo, ele vê o seu pecado. O cultozinho, nossa. Ele vê tudo. E os pés? Como bronze. Eita, tá ali. Tá ali, rapaz. E aí? Tá ali. Significa o quê? Resistência. A resistência de Cristo em relação aos inimigos da... Aí tem esses nomes: estabilidade, poder, resistir e força. Não se esqueçam. E João caiu aos pés de Jesus como morto. Por quê? E por que ele não podia ver? Ia ser morto. Porque Jesus estava falando que não podia mostrar em sua vida. E ele falou assim, ele queria ver, se Jesus falou que não podia. Ou seja, foi desobediente, né? Isso aí foi João ou foi Moisés? É porque não pode ver por conta da natureza pecaminosa. Nenhum homem pode ver com essa natureza pecaminosa, não pode deixar claro. Nenhum homem pode ver. E Jesus diz que tem as chaves da morte e do inferno. O que significa inferno? É o quê? Sepultura. Então ele tem a chave de quê? Da morte
da morte, e da vida. da morte, Da vida, a chave da morte e da sepultura. As 7 estrelas, e os candeeiros, os 7. sempre 7 igrejas, tem certeza? Luz, Alguma coisa tipo isso. essa lua vai ser recordada hoje. é as 7 igrejas. Muito bem, esse foi o estudo. Glória a Deus. Para a gente entender um pouco sobre o Apocalipse, porque é um livro muito importante. Precisa ser complicado, mas o Espírito Santo ele nos ajuda. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Seus olhos. Querido Senhor, obrigado, Pai, porque ouvimos a Tua voz através de Tua palavra. Obrigado por mais um estudo maravilhoso, Pai, onde podemos aprender mais um pouco sobre o Apocalipse, que é um livro importante, Pai. Te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio de poder estar aqui na Tua casa. Sabemos que muitas pessoas não têm a mesma oportunidade, porque algumas pessoas, Pai, podem ser mortos por ter uma Bíblia, por carregar o Teu nome. Mas hoje te agradecemos, Senhor, porque podemos viver isso e na Tua presença. Nos leve, Pai, para o nosso lar. E obrigado por mais um culto maravilhoso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.